Existe algo que você precisa entender. E o mais interessante, se você não compreender isso, você pode levar uma vida de muita frustração. E hoje eu quero falar sobre a sabedoria, uma das coisas mais importantes para você andar num caminho de crescimento, de prosperidade, de paz, de riqueza. Mas a maior riqueza não é aquilo que você possa conquistar no que diz respeito às coisas materiais, mas a maior riqueza é você viver para o reino de Deus. E eu vou te explicar isso de uma forma muito clara. Eu não quero que você entenda isso de uma forma religiosa, porque muitas vezes nós entendemos a palavra de Deus de uma forma muito religiosa, e a religião não pode fazer nada para você, não pode curar, não pode transformar, não pode trazer uma mudança real. Mas a verdadeira palavra, a palavra rema, a palavra de Deus, Jesus Cristo, ele pode transformar a sua vida. E hoje eu vou trazer uma percepção sobre a palavra de Deus. Uma das coisas mais importantes que você pode conhecer e experimentar e buscar é a sabedoria. Quando nós falamos de sabedoria, às vezes vem na nossa mente que é aquilo que nós aprendemos na escola, na faculdade ou através de um livro, mas não é sobre essa sabedoria que eu quero falar. É sobre uma sabedoria que você acessa através da palavra de Deus. É uma sabedoria que não é terrena, mas é uma sabedoria divina. E essa sabedoria vai fazer você andar por caminhos onde vai trazer vida. E esse caminho, além de trazer vida, ele traz vida eterna. Então a palavra de Deus diz lá em Provérbios 4:7 que o conselho da sabedoria é: procura obter sabedoria, usa tudo que você possui para adquirir o entendimento, porque sem o entendimento você não pode viver uma vida livre. E em Provérbios 16:16, ali fala que a sabedoria é melhor do que o ouro e o entendimento é melhor do que a prata. Ou seja, o que Provérbios ali está querendo trazer ou ensinar? Que sem a sabedoria você vai viver uma vida de muita frustração nesta terra. E a sabedoria, ela te livra e te coloca num caminho de vida. Sem a sabedoria você não tem a compreensão e o entendimento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz também, lá na parábola do semeador, em Mateus 13, eu acredito que no versículo 29, Jesus diz: aquele que ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca aquilo que foi semeado em seu coração. Por quê? Se não tiver o entendimento, o que traz o entendimento? A sabedoria. E quem é a sabedoria? É o próprio Jesus. Porque quando nós entendemos que Jesus não somente é a sabedoria, mas ele também é o caminho, a verdade e a vida, nós entendemos que a sabedoria, ela vai nos direcionar a esse caminho. E quando nós entramos nesse caminho, nós entendemos que através da verdade nós somos libertos. Porque em João 8:32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que te liberta não é o conhecimento teológico ou teórico, mas é uma experiência com a verdade, uma experiência com Jesus. Quando você tem essa experiência, você começa a entrar nesse caminho e nesse processo de libertação. E isso é maravilhoso, porque quando você começa a ser liberto pela palavra de Deus, você começa a transformar a sua mente, você começa a ter uma clareza de quem você é e você começa a entrar nesse caminho que a sabedoria te conduz para a vida. Lá em Provérbios 3, ele começa falando: aquele que aceita a minha palavra e guarda no seu coração os meus mandamentos, você terá vida longa, paz, prosperidade. E prosperidade aqui, ele não está falando de dinheiro, ele está falando de crescimento, de expansão. E se você buscar a sabedoria, como você busca a prata, como você procura o ouro, como você procura as coisas desta terra, aí você vai entender o que é temer ao Senhor. E quando você entende isso, através da palavra, através da revelação, o Senhor te dá sabedoria e discernimento. E muito mais, a sabedoria, ela te livra da sedução, ela te livra dos prazeres momentâneos. Porque o pecado, a princípio, ele te oferece uma liberdade, um prazer imediato, mas ele termina produzindo escravidão na sua vida. O pecado, ele vem de uma certa liberdade ou uma certa facilidade aos prazeres desta carne, mas só que ele oferece uma prisão
a longo prazo, ou seja, um sofrimento a longo prazo. A tentação, ela fornece um prazer muito imediato, mas em troca, ela exige de você a sua fidelidade a Deus. E quem vai te livrar desse caminho da tentação, do pecado? A sabedoria. E a sabedoria, ela vai produzir em você o entendimento sobre o reino de Deus. A maior mensagem que Jesus trouxe e poucas pessoas entenderam. Até mesmo os líderes religiosos, os fariseus, eles não entenderam, eles não compreenderam, ou seja, eles não aceitaram a mensagem do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus contrariou tudo aquilo que eles estavam esperando e aguardando. Eles estavam esperando um líder religioso, mas veio um líder espiritual, restaurar um reino espiritual. E esse reino ele só é entendido quando você acessa a sabedoria. Por isso que quando você entende o reino de Deus, você troca o governo que antes era o ego, o eu, a arrogância, o orgulho, não te governa mais, mas Cristo, através da sabedoria e do entendimento e das experiências que você foi tendo, Cristo começa a governar a sua vida e você não vive mais de acordo com aquilo que você deseja, mas você vive de acordo com a sua verdadeira identidade de filho e não de escravo. Enquanto você não entender isso, você não pode viver uma vida livre. E tudo que nós estamos buscando hoje é viver uma vida livre. Não livre num aspecto em que você está nesse mundo, mas livre das prisões do pecado, das prisões de tudo aquilo que nos prende inconscientemente, daquilo que a gente às vezes nem percebe. Mas Cristo, através da sabedoria, ele traz um entendimento para você entrar nesse caminho de transformação. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, você nunca vai chegar ao Pai. Sem Jesus, você nunca pode viver uma vida livre de verdade. Então, quando você entende que a sabedoria ela te leva para esse caminho de transformação, você começa então a buscar. De que forma? Como você busca o ouro e a prata. Você começa a aceitar, porque o reino, ele é a aceitação. O reino, ele é esforço. O reino você busca, o reino você entrega. O reino você aceita esse governo sobre a sua vida. Porque quando você entende sobre o reino, você começa a entender que você é o embaixador de Cristo, o embaixador de Deus nesta terra. O embaixador, ele representa o seu país. Então, como nós fazemos parte do reino de Deus, nós representamos o reino de Deus nesta terra. E tudo aquilo que nós precisamos para cumprir o que Deus colocou no seu coração é viver esse reino. Você só vive esse reino quando você acessa a sabedoria e você entende quem você é. Quando você entende que você é filho, que você é imagem e semelhança de Deus e que você nasceu para governar sobre essa terra, você começa a deixar uma vida de escravo, você começa a desapegar daquela vida de escravo que você tinha antes e você começa a acessar essa verdadeira identidade de filho. E o filho, ele tem direito, o filho, ele é herdeiro, o filho, ele acessa a sabedoria. O filho maduro, ele vive guiado pelo Espírito Santo de Deus, como diz lá em Romanos 8,14. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. E essa palavra filho no original é filhos ruios, e o significado dela é filho maduro. É apenas o filho maduro que escolheu não viver mais os prazeres, não viver para a carne, não viver sob o governo do ego, do eu, da arrogância, do orgulho, mas agora viver através do governo de Deus, o governo de Jesus. E através disso você começa a romper, você começa a viver coisas novas e você começa a experimentar coisas que os seus olhos nunca viram, que os seus ouvidos nunca ouviram e que nem jamais penetrou em coração humano. E quando você entende que Deus revelou isso através do Espírito e não de uma religião e não de um conhecimento, mas através do seu Espírito, você começa a entender, existe uma nova dimensão daquilo que ainda eu não conheço. Mas eu só entendo quando eu assumo essa posição de filho maduro, de quem sou eu. E a minha pergunta para você é, quem você é? Então, quando você tiver a resposta, e a resposta está lá em Gênesis 1:26, e eu desafio você que você leia aquilo até você entender, não de uma forma religiosa, mas que o Espírito Santo, ele possa trazer para você a compreensão e o entendimento de quem você é. Quando você entender que você é filho,
você não vai se preocupar mais nem com crítica, nem com elogios, o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar. Você vai cumprir aquilo que ele colocou no coração, porque a sua missão não é agradar as pessoas, a sua missão é servir com aquilo que ele confiou na sua mão. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você possa se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar aí o seu comentário, que eu vou ver cada um, eu vou responder. Se você tiver alguma dúvida também, você pode colocar aí a sua pergunta que eu vou estar respondendo. Que Deus abençoe a sua vida, eu espero você no próximo vídeo.